Quem está aí hoje? Verônica, Mariinha, Humberto. Não estou conseguindo ver. Deixa eu maximizar aqui. Peraí. Solange. Isso. Agora dá para ver. Liliana, Anci, Vera, Daniela, Kelly, Bernadette e Érica. Isso, beleza. Você vai fazer a prece? Vamos fazer a prece para a gente começar. Vamos lá. Vamos levar o nosso pensamento de Deus, nosso Pai bondoso, amoroso, agradecer a Ele mais essa oportunidade de estarmos estudando, estarmos em busca do conhecimento e pedindo a proteção da equipe espiritual responsável por este estudo do cinema, para que o estudo transcorra um clima de paz, de harmonia, sem interferências indesejadas, e que com essa proteção nós possamos tirar o máximo proveito do estudo, das lições, para aplicá-las em nossa vida. O Senhor nos abençoe, Senhor, e nos dê autorização para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Pelas minhas anotações, nós paramos no parágrafo que termina lá, significava, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias. Não, melhor ligando. Paramos, vamos começar aí no significava, não é isso? Verificava. Isso. Então, terminamos no último trecho lido, foi os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Não é isso? Não, verificava que alguma coisa lá na página 18, lá embaixo. 4 linhas de baixo. Tá legal. Muito bem. Ok. Então, até aí nós vimos, fazendo uma rápida recapitulação, muito rápida mesmo, né? Que ele chegou numa condição de nenhum discernimento, pura confusão mental, né? Fruto da vida que ele escolheu levar aqui sem buscar os valores espirituais, né? Se dedicou exclusivamente ou primordialmente aos valores da matéria. Como esses valores da matéria são importantes, porém, matéria fica aqui na Terra, os valores espirituais que ele ia necessitar lá onde ele estava, ele não os tinha. Então, por isso, ele foi passando esse aperto todo que nós vimos aí, né? Então, vamos lá. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Fé. Como é que ele poderia ter construído a fé? Como é que nós podemos construir a fé? Porque muitas vezes a gente fala em fé e a gente pensa que tem, mas, por exemplo, na hora das dificuldades, e é a hora da gente comprovar se a gente tem essa fé, muitas vezes a gente não tem a fé, a gente vê que a gente não tem uma firmeza, uma sustentação, né? Por quê? Porque os espíritos superiores nos ensinam que essa fé ela é fruto de uma construção diária, de um exercício, e pressupõe. Primeiro, vamos designar o que fé
muita gente pensa que é acreditar, e é mais do que acreditar. Fé é confiar, né? E então, para a gente construir essa fé, a gente precisa estabelecer uma relação com Deus, né? Não é simplesmente a gente ler e entender que se você tem o conhecimento da doutrina espírita, por exemplo, na hora que você for colhido por uma provação grande, uma enfermidade que vai te limitar, a perda de um ente querido, a perda de um abalo numa situação financeira, o término de um relacionamento e tantas outras situações que a vida de encarnados, né, nos proporciona, vamos assim dizer, né, nos impõe, melhor dizendo. Então, chega nessa hora, se só o conhecimento não vai dar. Vamos ter firmeza para isso, né? Então, essa construção, ela tem que partir de um pressuposto que eu tenho um relacionamento com Deus e confio em Deus. Isso eu vou construindo no dia a dia, através, né? Tem vários e vários canais, mas um dos principais dele, a fé, a prece, né? Eu me conectar com o Criador, por exemplo, logo ao amanhecer, a primeira coisa que eu faço ao abrir o olho na cama seria pedir ao Pai, ao Criador, que me abençoasse naquele dia, para que eu buscasse, por exemplo, somente o bem, tomar as melhores decisões, tendo o bem à frente de tudo, que eu pudesse ser instrumento de paz, né, nas relações minha com os meus familiares, com meus companheiros de trabalho, com meus concidadãos, enfim, né, em que todas as minhas decisões pudessem ser pautadas nesse bem. E durante o dia, né, eu também me dirigisse ao Criador diversas vezes em pequenas manifestações. Senhor, me ajude aqui, estou aqui precisando tomar uma decisão. Assim que você obtém sucesso em alguma coisa, Senhor, obrigado. E às vezes a gente toma algumas decisões, a gente encontra certos caminhos no dia a dia que a gente sabe que não veio da gente. Teve uma inspiração divina. Todos sabem disso, né? A gente verifica isso diversas e diversas vezes em cada dia. É só a gente estar prestando atenção nisso. Então, assim, com o tempo, né, com esse exercício, nós vamos construindo essa fé, para na hora que chegar a aprovação, não é que não vá doer a aprovação, né, gente? A perda de um ente querido dói, o término de um relacionamento dói, vamos dizer, um fracasso financeiro que abala o nosso padrão de vida, por exemplo, dói, lógico que dói, né? Porém, nós não vamos nos desesperar, nós vamos, né, com esse contato, com essa fé, nós vamos confiar na providência de que se eu fiz tudo que me cabia, eu teria que passar por aquilo. Se terá algum remédio para me aliviar de algum ponto aquela situação, esse remédio será encaminhado para mim. Isso tudo é componente, é conjunto da fé. E a gente vê que o André, pelo que ele descreve como ele levou a vida, ele não tinha isso. Mesmo porque se ele tivesse, como nós vimos antes, no estudo anterior, né, penso que a primeira providência que ele iria tomar ao se encontrar naquela situação pós-desencarne seria levar uma prece a Deus e pedir socorro, pedir ajuda, né? Nós vimos isso que ele, mais à frente, ele vai falar, vai descrever que ficou 8 anos naquela situação, até que, mais, né, no capítulo seguinte, nós vamos ver que, ao elevar uma prece, ele abriu os caminhos, se abriu para receber a ajuda que já estava ao lado dele, né? Frequentemente,
a ajuda estava ao lado dele. Então, nesse ponto aqui, a fé nos auxiliaria demais a conta e evitaria até que nós passássemos por essa situação, né? Vocês concordam? É? Alguém quer pontuar algo aí? Quer comentar alguma coisa? Bola para frente. Bola para frente. Vamos lá. Semelhante à análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Aqui, inclusive, ele nos dá uma dica de que ele professava a religião evangélica, né? Porque quem normalmente se dedica a estudar mais o Velho Testamento são os nossos irmãos evangélicos, né? Então, ele deixa uma dicasinha aí para a gente, né? Entretanto, mas antes de eu prosseguir, nada a ver dele ser evangélico, dele ser católico, dele ser ateu, não tem importância, relevância nenhuma a situação que ele está, né? O que levou ele a essa situação foi realmente, como nós vamos ver aqui, ó. Vamos até seguir mais um pouquinho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Então, ele estudava, ele lia, mas ele não aplicava sentimento no que ele estava estudando, para, inclusive, procurar vivenciar aquilo. Né? E aí, cabe a gente refletir, né? Até que ponto que nós estamos repetindo esse comportamento dele. Né? Na medida em que a gente estuda, a gente tem o conhecimento, e que a gente não aplica o sentimento ao conhecimento que a gente tem. Aplicar sentimento como? Vivenciando, nos esforçando, nos sacrificando, lutando contra as nossas imperfeições para nos tornarmos pessoas melhores. Porque de tudo que a gente lê, né, que a gente aprende na doutrina espírita, se nós pudéssemos resumir em algo que seria o objetivo do espiritismo, nós poderíamos dizer que é nos tornarmos pessoas melhores. Então, na medida em que a gente estuda, a gente não pratica na medida em que a gente pode, eu quero dizer isso, e eu estou falando por mim, não sei por vocês, né? Cada um sabe da sua situação aí. Eu já comentei algumas vezes com vocês, e eu penso que é algo que vai me incomodar depois do desencarne. Realmente, eu acho que eu poderia fazer mais do que eu faço. Eu me esforço para me tornar uma pessoa melhor, mas eu penso que eu poderia me esforçar um pouco mais, diante do conhecimento, da certeza que eu tenho, né? Da imortalidade da alma, da continuidade da vida, né? Então, essa é uma reflexão que acho que a gente tem que fazer, todo mundo, quando vai fazer o exame de consciência, quando vai se analisar de alguma forma. Será que eu tenho feito realmente tudo que está ao meu alcance? Né? Não vamos pensar que a gente vai esperar que nós vamos nos tornar espíritos, vamos ter uma guinada como, por exemplo, teve Paulo de Tarso. Não precisa ser isso, né? Mas eu me cobro de que eu acho que eu poderia fazer mais. Né? Então, isso é algo que eu acho que vai me incomodar. E que cada um de nós, né, possa refletir aí se encaixa na mesma situação. Né? Roberto. Oi. Roberto. Sim. O próprio Livro dos Espíritos tem diversas, né, falas lá que nos deixam entender que jamais haverá progresso sem lutar, né? Ou seja, aquela luta interna nossa, né?
em busca do progresso. Isso. Exatamente. Então, se a gente, por exemplo, um indicativo de que a gente não está se esforçando o suficiente para nos melhorarmos, um bom indicativo é se nós estamos tendo algum tipo de conflito com a gente mesmo, né? Do que a gente sabe e do que a gente está vivenciando. Se está tudo... Oi? Eu não ouvi aí. Vamos na internet, qualquer. Está atrasado, tem que desligar. A internet está ruim? Vamos esperar um pouquinho. Na hora que voltar, vocês fazem assim, ó. Eu não estou ouvindo. Não, tá dando delay. Vamos continuar a leitura aí eu falo com ele, nós continuamos. Vou... Ele faz comentário. Entendi. Caiu a internet, Roberto. Retornou aí? Roberto, eu li até craveira comum. Aí você continua o seu comentário, por favor. Como é que é? Eu fiz a leitura do outro parágrafo. A leitura do outro parágrafo ela leu. Tá. Mas ninguém queria comentar mais nada do que nós estávamos falando, né? Vocês entenderam até onde que vocês ouviram o que eu falei. Se uma boa referência, se nós estamos avançando, progredindo como espíritos, nos tornando pessoas melhores, é se a gente está tendo algum conflito, sim, alguma cobrança de que eu estou fazendo menos, eu acho que isso é um indicativo. Se está tudo um mar de rosas, está tudo calmo, está tudo bem, não é um bom sinal. É sinal que eu não estou me esforçando. Entendeu? Pode parecer um paradoxo, mas não é. Né? Porque essa subida não vai ser feita sem lutas, sem conflitos. Né? Vocês tinham ouvido, vocês tinham entendido isso ou a internet já tinha caído quando eu falei? Então, aí vão ficando nesse ponto. Oi. Bernadette quer falar. Pode falar. Quando estávamos assistindo o filme nosso lá, Sim. Ele é muito bonito, né? Quando aparece a parte espiritual. Aí, na minha cabeça, eu fico, às vezes, eu tenho dúvida, entendeu? Será que é isso mesmo? Eu tenho essa dúvida, assim, no dia a dia, quando eu estou estudando, eu não tenho dúvida. Mas, ao ver o filme, veio aquela sensação assim, mas será que é tudo assim tão bonito, tão assim, tão perfeito, tão, entendeu? Tão harmonioso, porque a gente vive uma desarmonia tão grande, e aí me veio isso na cabeça. Era isso que eu queria falar. Uhum. Ô, Bernadette, eu acho que no estudo passado, ô, Maico, depois você podia aumentar um pouquinho a sensibilidade do microfone, que eu ouvi bem baixinho que a Bernadette falou. Eu entendi tudo, mas está bem baixinho. No estudo passado, Bernadette, nós comentamos aí que aquelas cenas, por exemplo, do umbral, né? Que ele relata aqui no começo, que é uma coisa muito ruim, né? Uma penumbra, a luz do sol não penetra, né? Que aquilo tudo
é fruto de acúmulo de resíduos de pensamentos inferiores. Tá? Tudo criação da mente humana, que acaba se atraindo e se junta em determinado local. Assim como no livro, nós vamos ver mais na frente, e a construção da colônia, um lugar mais, né, de mais elevação, da mesma forma, é fruto de emanação do pensamento de pessoas equilibradas. Então, nós vamos estar onde nós guardarmos sintonia com o local, entendeu? Então, se nós já tivermos um mínimo de equilíbrio, nós teremos acesso àquilo lá, e é daquele jeito mesmo. Né? As coisas belas, os espíritos falam isso, que aqui na Terra, tudo que nós temos aqui é cópia imperfeita do que tem lá. Né? E, tanto para o bem quanto para o mal, né? Entendeu? Então, eu entendo que não me resta nenhuma dúvida de que o que é mostrado, inclusive, naturalmente que o filme é só uma figuração, né? Mas o que é descrito nos livros, né? É ainda uma imagem pálida perto do que seria a realidade. Eu tenho convicção disso. E é uma coisa baseada num bom senso, numa lógica. Mentes equilibradas, nós vimos que lá que o pensamento, a força do pensamento é muita coisa, é muito forte, e o pensamento é que manda lá no plano espiritual. Pensou, plasmou. Mentes equilibradas, mentes evoluídas vão plasmar coisas boas. Mentes em desequilíbrio, em tormentos, vão plasmar coisas ruins. Né? Aí você, Bernadette, especificamente, estava no estudo da capacitação da mediunidade, do último que nós fizemos aí, que eu até coordenei, eu até relatei aquela situação das formas pensamento, onde tinha aquela situação da criança com o bicho-papão, lembra? Acho que eu não sei. Você não estava, né? Não estava. Ah, pois é. Então, olha como é que isso é real. Vale relembrar aí, inclusive para os demais. Uma pessoa descrevia, uma mãe, que o filho, todas as noites, dormia no quarto dele, acordava e ia na cama da mãe. Mãe, o bicho-papão está lá no meu quarto. Mãe, o bicho-papão está lá no meu quarto. Menino, não tem nada lá não. Ia lá, olhava, acendia a luz aí. Não tem nada, vai dormir. Às vezes o menino dormia, às vezes o menino acordava de novo, ia procurá-la. Mãe, o bicho-papão está lá. Isso foi demandando um tempo, até que um dia ela recebeu uma visita de uma prima que precisou pernoitar na casa dela. Essa prima era espírita e tinha vidência. As duas já tinham colocado o menino para dormir, estavam conversando na sala. O menino chegou: mãe, o bicho-papão está aqui, mãe, o bicho-papão está aqui. Aí a mãe relatou para a prima: nossa, isso está me desgastando, tem muito tempo que ele está com essa conversa, a gente chega lá, não tem nada, como não tem mesmo. Aí a prima falou assim: você deixa ela ver? Pode ir lá, esses espíritos são bem malucos mesmo, vai lá, às vezes você resolve isso lá. Então ela entrou no quarto, começou a conversar com a criança, e ele foi descrevendo para ela e tal, o que ela estava vendo, e ela viu a figura do bicho-papão do jeito que o menino descreveu. E foi conversando mais um pouquinho, descobriu que tirou do menino a informação de que a babá, para que ela falava com o menino assim: se você não almoçar de noite, o bicho-papão vai te pegar. Se você não fizer a tarefa, de noite o bicho-papão vai te pegar. Se você não me obedecer, de noite o bicho-papão... Nós conhecemos essa história, porque ou nós sofremos isso, ou provavelmente nós falamos isso com nossos filhos também, né? O que é um erro, né? Então, e a doutrina espírita vem nos esclarecer, fechando com essa informação, que
o que a gente pensa, a gente retira do fluido vital que nos envolve, nós criamos aquela imagem. E aquilo adquire uma vida temporária, lógico, mas adquire uma vida temporária. Então, nós imaginamos, nós fazemos esse link com aquela região sombria do umbral, úmida, com cenas pavorosas, fruto das mentes em desequilíbrio. Formas, pensamento acumuladas ali de milhões e milhões de pessoas que alimentam aquilo todos os dias, todas as horas. Inclusive nós, em algum momento do nosso dia, ao termos descuidados com os pensamentos, nós ajudamos a alimentar essas situações do nosso lado, do umbral. Da mesma forma, nosso lar, fruto de formas, pensamentos contínuos emitidos por seres equilibrados, mais evoluídos, que já estão vibrando na frequência do bem, assim como nós, quando nós vibramos o bem, ajudamos a alimentar essas regiões aí do plano espiritual. Simples assim. Entendeu? Então, é interessante, né, essa explicação da espiritualidade, é assim mesmo que funciona. E faz todo sentido. Tá? Roberto, vai aqui de uma curiosidade, já que nós estamos estudando o livro nosso lá, se não me engano, o livro lá, O Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá, se não me engano, menciona o nosso lar é uma colônia de origem portuguesa, né? Sim, não, no próprio livro, nosso lar, também, lá também menciona. Em algum momento vai falar que a colônia foi construída por irmãos de origem portuguesa. Inclusive, não sei se vocês lembram, na parte do filme, uma pessoa lá tratando os menos, né, oportunistas, menos sem oportunidade, sendo tratados como escravos. Não sei se vocês viram um pedacinho da cena. Então, ainda pessoas agarradas naquele passado ainda, né, de escravidão. Sim. Isso. Aí já dá para ter uma ideia que foi uma criação, né, já que o mundo, né, obscuro é criado pela mente, assim como o nosso lar foi criado por mentes, né, no pensamento positivo. Isso aí. E aí, quanto mais alto, mais beleza vão se encontrar lá para cima. Né? Sim. Vem com o café da moça querendo vir embora. Eu falei, mas não deve ser tão bom. Porque do jeito eu não ouvi. O próprio André Luiz queria voltar, quer dizer que a gente se sente fora de casa. Falou que o próprio André Luiz queria voltar, é isso? Ele queria voltar para ver a família, queria show, não sei o quê. Não, parece que é uma sobrinha lá, uma sobrinha do Lísias, que queria voltar e aconselhou ela não voltar, não é isso não? Se fosse para todos tão bom, né? Pois é. Mas aquilo, Marinha, é fruto da ligação com a matéria. Né? Se a pessoa não estivesse materializada, ela teria afinidade lá com a colônia, onde temos certeza que a vida é muito mais tranquila, muito melhor. Né? Só que ela guardava a sintonia com, por exemplo, o afeto do noivo, né? Parece que ela estava para casar, desencarnou antes de casar. Então, tinha aquela saudade do noivo, né? Todas as dores e sacrifícios, eu prefiro viver na terra. O desencarne dela foi por tuberculose. Mas depois ela volta e quem avisar ela não consegue. Aí o Lísias vai lá e recolhe ela. Isso. Mas ela Isso aí. Então, vamos seguir em frente? Aí, para ela aceitar, a avó dela teve que clamar e vir e trazer ela como filha. Pelo cantor. Isso aí. Vamos seguir em frente? Vamos caminhar. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com um sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente.
Quer dizer, aqui ele dava a entender que ele fazia o estudo, mas ele tecia uma crítica vazia, sem uma busca de um objetivo maior, né? de um estabelecimento de um contato com a espiritualidade, né? Era uma questão mais intelectual, né? É onde fala lá atrás que faltou o sentimento, faltava o sentimento, ficava só na letra, né? E que a gente pense quantas vezes nós incorremos no mesmo erro, às vezes, de estudar alguma coisa e ficar só na letra, não buscar ali extrair a essência, né? O que realmente nos encaminharia para uma possibilidade de uma melhora como espírito. Né? Em verdade, não foram um criminoso, no meu próprio conceito. Olha só, isso também é importante. Nenhum de nós nos consideramos criminosos, e não somos mesmo criminosos. Né? Mas será que só isso basta? Não ser criminoso? Não basta. Ele vai prosseguir. Ó. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera. O que seria a filosofia do imediatismo? É o viver o agora, só me importa o hoje, eu quero usufruir, eu quero desfrutar o hoje, e esse hoje normalmente é matéria. Né? E como nós vimos, tudo que diz respeito à matéria fica quando a gente desencarna. Né? Se a gente vai buscar isso lá no plano espiritual, nós vamos fazer uma busca que vai nos levar em lugares ruins. Né? Porque lá é o espiritual. Mas, dado o nosso vínculo com a matéria, a gente tem dificuldade, muitas vezes, para permanecer no espiritual. E a gente acaba ficando no espiritual ligado ao material. Né? É mais ou menos até o caso dele aí. Então, essa filosofia do imediatismo, nós temos que tomar muito cuidado com ela, todos nós. Né? É o para hoje, eu quero hoje, o que importa é o hoje, sendo que eu não penso que eu sou um espírito eterno. Esse é o grande problema. Não há problema nenhum em a gente usufruir tudo que a matéria, que a Terra proporciona para a gente. Não há problema algum. O problema é quando a gente parte para o excesso, para o exagero, e que a gente esquece do real, que é o espiritual. Né? Então, o grande ponto da questão é a gente ter o equilíbrio sempre entre o material e o espiritual. Se a gente conseguir fazer isso, a gente chega bem lá. Tá? A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Ou seja, ele não estabeleceu, por exemplo, essa rotina de se espiritualizar, de se envolver com o bem, de se envolver com a caridade, de estar buscando isso de uma maneira mais intensa, como eu tenho certeza que nós já buscamos. Talvez não na intensidade que já poderíamos, como eu já falei no começo do estudo aí, mas já buscamos, todos nós. O fato até de nós estarmos aí estudando, buscando aí, sentando aí, saindo do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho para vir buscar um conhecimento, já mostra que a gente está interessado, né? Podemos seguir? A hora que vocês quiserem interferir aí, podem fazer, tá bom? Vamos que vamos. Oi? Vamos que vamos. Tá. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar.
Olha só, várias situações aí, ele mostra que o espiritual não foi realmente uma prioridade para ele. Ó, teve todas as facilidades que a situação financeira dos pais proporcionava, e aí não enfrentou dificuldade nenhuma para isso. Isso já nos leva a refletir. Todos nós temos um impulso automático da gente querer, vamos dizer assim, fornecer tudo para os nossos filhos, poupando-os de dificuldades, quando muitas vezes isso é um erro. O Rossandro Klinger é que fala muito isso. Gente, nós crescemos numa geração em que a gente, quem assistia televisão, só tinha uma televisão na casa. A preferência de assistir a televisão era do pai, da mãe. Hoje, você vê que muitas vezes pai e mãe nem podem assistir televisão, quem manda são os filhos, são os netos. Né? Essa hierarquia se perdeu. Ia se comer um frango, o melhor pedaço era para o genitor, o provedor do lar. Hoje não tem, os pais vão passando todas essas facilidades para os filhos. E aí vão crescendo pessoas que vão demorar mais para se tornar adultas, que vão permanecer no lar paterno e vão sair de casa depois dos 40 anos, quando sai. Né? Então isso a gente faz na melhor das intenções, mas isso às vezes é prejudicial ao progresso, ao crescimento. É uma coisa, um impulso natural a gente querer proteger os nossos filhos das dificuldades, das dores, de experimentar mesmo dificuldade, decepções. Isso constrói o caráter, ajuda a construir o caráter. Né? Então, a gente vai pensando nessas coisas aí. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo. Certamente que os vícios da mocidade do tempo dele provavelmente eram álcool, era fumo, era sexualidade. Hoje, quais são os vícios da mocidade de hoje? Então, pode continuar sendo o álcool, pode continuar sendo sexualidade, mas já tem bem mais espalhado o componente das drogas, da questão aí dos jogos eletrônicos, né? O cigarro eletrônico. Então, vão tendo componentes a mais. Né? Adversidades para te tirar do rumo são muitas, né? São muitas mesmo. E olha só, curioso quando ele fala aqui, ó, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. O que a gente pode notar de diferente aqui? Uma coisa é você procurar. Isso é normal, todos nós buscamos. Outra coisa é você perseguir. Quer dizer, perseguir nos passa a ideia de muito mais intensidade. Significa que o objetivo era esse. O principal objetivo era isso aí. Né? Vamos lá no verbo, perseguir e procurar. Olha a diferença. Né? Então, ele deixa aí entender que a busca foi constante aí pelo financeiro, com vistas a dar conforto à família. Mas quando a gente comete determinado excesso num ponto, vai faltar em outro. Então, no caso dele, o espiritual ficou ao léu. Ficou deficitário. Segundo plano, terceiro plano, né? Hein? Segundo plano, terceiro plano. Segundo plano, isso aí. O que ele perseguiu foi isso aí. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Olha só. Era uma consequência lógica. Né? Naturalmente, que isso aqui ele já está falando
Já depois que ele já foi atendido, já foi socorrido, ele está refletindo sobre tudo que aconteceu. Ele não está falando no momento turbilhão que ele não tinha nem condição de elaborar um raciocínio desse, como ele mesmo falou atrás, né? A vivência dele lá era só fugir, corria, era perseguido, corria. Nós vimos no começo, né? Então é isso aí. A consciência, quando ela desperta, ela nos cobra. Não tinha que ninguém cobrando isso dele, senão ele próprio. Né? Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Olha só. Reflitamos nós também. Como é que é isso? Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida. O que nós podemos refletir sobre isso? Quais bens da terra que nós temos? O corpo, o ar, a água, o alimento, né? Como bens da terra. Como apoio aí nós temos a família, o apoio emocional, o apoio financeiro, né? E olha só que imensidade de coisas. E o que a gente dá de retorno sobre isso? A gente pensa que a gente está usufruindo dessas coisas? Normalmente a gente vai transitando na vida e sem pensar nisso, né? E é uma reflexão importante para a gente fazer. E muitas vezes a gente, por isso que a gente tem que prestar, por exemplo, atenção com o meio ambiente. Nós já podemos evitar, por exemplo, a gente jogar um lixo no chão, jogar uma coisa que não é devida dentro do rio, né? A gente incendiar uma vegetação, a gente cortar uma árvore, por exemplo, a gente desperdiçar um alimento, né? Então, olha só, isso é devolver. São coisas simples que estão ao alcance de todo mundo e é uma obrigação, né? Tivera paz, cuja generosidade e sacrifício por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Aquela velha história. Minha esposa, meu filho, meu marido, né? Minha casa, meu carro, meu cargo. Então, tudo isso. Roberto, até falei com o Roberto, até falei com o Matheus, meu psicólogo, meu médico, meu advogado. Isso aí. Possuíram um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Só aproveitou, não devolveu, não retribuiu nada. Quando todos nós podemos, independente de condição financeira, nós podemos retribuir sempre alguma coisa. Sempre. Com uma prece por quem a gente sabe que está necessitando, por, às vezes, escutar uma pessoa, por dar um bom conselho. Isso é você estar atento e retribuir de alguma forma, né? Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara na minha alma. Olha só, o que é flor de estufa? É uma flor de estufa que, quando você tira ela da estufa, ela é frágil, ela não resiste à temperatura alta, ao frio exagerado. Então, se nós não nos envolvemos nas questões aí espirituais, não vamos lutando, nos esforçando, tropeçando, caindo, procurando melhorar, nós vamos ser frágeis, como essa flor de estufa. Eu não tenho contato com a dor
a dor do crescimento, né? Então, como é que eu vou chegar lá? Não nos iludamos, gente. Espíritos superiores são fortíssimos, porque eles já passaram pela forja de todas as dores, de todas as dificuldades, e se endureceram no bom sentido quanto com relação às dificuldades. Eles são resistentes, altamente resistentes. Por mais que possam nos parecer seres delicados, frágeis, não. São duros, mais duros que a rocha. Né? Era justo sufocar os, né, os valores que o Senhor colocou na vida deles, sufocar-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrar a órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ele não sabia se manejar dentro daquela situação, porque ele não tinha nenhuma estrutura para isso, não trabalhou essa estrutura. Né? E aí ele termina esse capítulo com um conselho para todos nós. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Olha que bacana, né? É um conselho dele, muito sábio, por sinal, né? De que temos que buscar aí o preparo dos campos interiores do coração. Por quê? É lá no interior do coração que nós vamos fazer crescer os bons sentimentos, que vão ser a nossa garantia, né, de estarmos numa situação melhor do lado de lá. Sem esses bons sentimentos, sem a gente cuidar dos mananciais do coração, em algum momento o nosso rio vai ser contaminado com um pensamento ruim, com a distração nossa. Então é isso aí, que a gente esteja atento agora, que a gente possa se sacrificar agora, renunciar a determinadas coisas pequenas em troca de coisas muito maiores que estão nos aguardando depois. Né? É muito bacana, principalmente esse fechamento do André aí nesse final desse capítulo, né? Nos aconselhando, nos mostrando, na verdade, o que ele quer com isso? Nos dizer, né, descrevendo todos esses tormentos que ele passou. Ele quer nos apavorar? De forma alguma. Ele quer nos mostrar que quem viveu a vida exclusivamente em função da matéria, quando chegar no reino onde a matéria tem pouquíssima importância, vai estar em dificuldade. Então, o conselho é buscarmos desde já as coisas do espírito, não nos esquecendo das coisas da matéria, é fazer o equilíbrio. A gente tendo consciência de que o espiritual é o mais importante, mas da mesma forma não é tudo. Se a gente esquecer os compromissos que a matéria nos impõe, nós também não vamos estar bem. O negócio é dividir aí né, fazer um equilíbrio. Alguém quer pontuar alguma coisa? Estamos na hora exata de terminar aí. Podemos encerrar? Verônica, pede alguém aí para fazer a prece, então. Aí. Quer fazer, Bernadette, a prece? Posso. Faz favor. Chega sua cadeira para frente. Você fica mais confortável.
tudo. Então, levando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e agradecer por esse momento de estudo, onde está, onde o livro e o André Luiz, né, está nos alertando do que nos espera. Então, que a gente possa aproveitar dos nossos dias futuros todos esses conselhos e que a gente possa se melhorar, porque não adianta só a gente ler, estudar e não colocar na nossa vida. Então é isso que eu tirei do estudo e que eu peço muito a Deus e a Jesus e a espiritualidade que vive conosco e nos abençoe até o próximo estudo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Terça que vem, se Deus quiser, nós estamos juntos aí. Uma boa noite a todos aí. Um abraço. Isso aí. Abraço.